Pedro, quando a gente fala aqui sobre taxa de juros, que a gente tem falado muito, sobre o quanto isso dificulta a produção, quanto isso dificulta o acesso do trabalhador ao crédito. Em entrevista recente aqui à Rádio Bandeirantes, por exemplo, o presidente da Anfávia disse que hoje o principal problema para o setor são justamente os juros altos. Da mesma forma, isso impacta o mundo agro, já que o acesso de crédito está mais caro hoje. E o Brasil compete hoje de igual para igual com grandes players no mundo. Ou seja, se a gente está pagando mais aqui para financiar a nossa produção do que Estados Unidos, do que China, do que outros grandes produtores mundiais de alimento, a gente sai em desvantagem. Por isso que é tão relevante o Plano Safra, sobre o qual a senadora e ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, vai falar agora conosco, já com a nossa conexão reestabelecida. Senadora, a senhora gostou dos parâmetros gerais, das alterações que foram sugeridas pelo ministro e a questão de acesso ao crédito do agro? Como é que está nesse momento, senadora? Não, na verdade, ele não esclareceu muito ainda, porque ele está em negociação. Nós não conseguimos saber ainda o volume de recursos que entrarão para a equalização, né, dos juros, porque nós temos aí juros de 13,75, a Selic, e os juros para a agricultura, esse juro a agricultura não aguenta. Então, é por isso que nós temos que todo ano ter um recurso do Tesouro Nacional para fazer essa equalização, que o ideal aí é que o juro fique entre 6 para os médios, 6, 7 para os médios e grandes, e o juro de 3 para o pequeno produtor rural, né? Então, mas para isso exige-se, quando a Selic está mais alta, exige-se um volume maior de recursos para se fazer essa equalização. Então, esse é o ponto. O ministro não deixou claro ainda com que patamar ele vai trabalhar, diz que está trabalhando, que está caminhando, que conversando com o Ministério da Fazenda e com o Tesouro para chegar a esse número mesmo, porque o Plano Safra 2023-2024 começa agora, a partir do dia 1º de junho, ele já tem que estar colocado aí com todas as regras nos bancos para que os bancos possam começar a emprestar. Ministra, senadora, ministra, muito bom dia, bem-vinda aqui ao nosso programa. Eu tenho ouvido aí de representantes do setor do agronegócio e também até de produtores, pequenos produtores, como eles estão com saudades do seu tempo de ministra da Agricultura. Saudades, sobretudo, não apenas porque as coisas fluíam, o crédito estava sempre presente, mas também da paz no campo. O que a gente tem visto ultimamente, desde que o presidente Lula tomou posse, já foram quase 50 invasões de terra, todas elas criminosas, inaceitáveis, mas também quase todas contando sempre ali com o beneplácito, a omissão das autoridades federais e, em muitos casos, também estaduais, com exceção de estados como o próprio Mato Grosso do Sul, que a senhora representa. Eu queria que a senhora falasse sobre isso. Que tipo de mensagem a senhora gostaria de passar para os produtores que estão tão sobressaltados com essa onda de invasões criminosas no campo que a gente está assistindo? Bom, Cláudio Humberto, esse é um ponto que realmente faz com que esse setor tenha reservas grandes com este governo, porque essa insegurança, né, que veio junto com o Lula 3, MST principalmente, falando novamente numa maneira errada de se fazer reforma agrária, uma reforma agrária de 20 anos atrás, onde você precisava invadir, enfim, para que os movimentos pudessem mostrar ao governo que precisavam de terra. Isso passou, isso é passado, isso não tem mais por que acontecer em pleno século XXI, onde nós temos aí o INCRA, mais modernizado, ainda não está no ponto que eu gostaria de ter deixado, mas um INCRA que caminhou muito com a modernização, com ferramentas de inteligência artificial para ajudar na análise, na seleção de produtores, dando título de propriedade àqueles que já estão há mais de 10 anos e têm o direito para que eles sejam donos do seu próprio lote, e possam acessar crédito, principalmente de investimento,
para que possam ter as suas atividades colocadas de mais longo prazo, para ter renda e viver com dignidade. Então, isso é um retrocesso. A maneira que o MST começou neste governo é uma maneira que, na minha opinião, é uma maneira de fazer baderna, é vandalismo, é a mesma coisa que invadir terrenos públicos, prédios públicos, enfim, não tem diferença. Então, eu acho que nós precisamos ter o governo falando de maneira firme que quem invadir propriedades está fora da reforma agrária. Aqueles que queiram ter seus lotes, seus títulos, precisam fazer o seu cadastro no INCRA, já existe uma ferramenta para isso, que é o SICAR, entrar lá e fazer a escolha e ter aptidão, porque não é qualquer um. Vocês sabem que viver da terra e de uma terra pequena não é fácil. Você precisa trabalhar muito, você precisa ter um mínimo de conhecimento e você precisa ter ajuda, assistência técnica para produzir e para comercializar. Então, o INCRA ele estava quase pronto para chegar nesse caminho de maneira mais rápida, né? Mas agora mudou o governo e esse governo tem insistido em voltar para trás, anos atrás, onde há 20 anos o número de pessoas que queriam acessar a terra era muito maior. Hoje não existe esse volume tão grande e da terra só não quer dizer, eu ouvi muita gente aí desse governo dizendo que tem que dar terra porque acaba com a fome. Não é assim. Uma coisa não está vinculada com a outra, né? Dar terra, produzir, ter dignidade e ter renda é uma coisa, mas não acaba com a fome só porque você entrega a terra. Muito bem. Conversamos hoje aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes com a ministra Tereza Cristina. A gente teve um probleminha técnico no começo, viu, ministra? Senadora, não deu tempo da gente fazer todas as perguntas. A senhora vai voltar aqui ao programa em outra oportunidade para a gente falar mais sobre a agricultura brasileira e o seu trabalho no Legislativo agora como senadora da República.